Bom dia, irmãos queridos, nesta sexta-feira, dia 10 de janeiro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos hoje meditar o Evangelho de São Lucas, capítulo 5, versículos de 12 a 16. Jesus se retirava em lugares solitários e se entregava à oração. Jesus anda em todo canto, prega, cura, expulsa o mal, mas encontra o tempo para rezar. Se esconde, se retira para orar. Quanto isso nos ensina? Ele que é o Filho de Deus encarnado, ora. Apesar de estar em perfeita comunhão com o Pai em cada minuto do dia, enquanto faz milagres, enquanto ensina, enquanto anda, apesar disso sente a exigência de se retirar a sós com o Pai e o Espírito Santo para orar, ou seja, ficar em comunhão com eles. Sem dúvida, esse é um ensinamento para nós, para fazer uma boa economia do nosso tempo, para defender com unhas e dentes o nosso tempo de oração. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Estando Jesus numa das cidades, apareceu um homem coberto de lepra. Ao ver Jesus, ele caiu com o rosto em terra e suplicou-lhe: Senhor, se queres, tem o poder de purificar-me. Estendendo a mão, Jesus tocou nele e disse: Quero, sejas purificado. E imediatamente a lepra desapareceu. E ordenou-lhe que não o contasse a ninguém, mas disse: Vai mostrar-te ao sacerdote e apresenta por tua purificação a oferenda prescrita por Moisés. Isso lhe servirá de testemunho. Cada vez mais sua fama se espalhava e as multidões acorriam para ouvi-lo e para serem curadas de suas doenças. Ele, porém, se retirava para lugares desertos, onde se entregava à oração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Cada vez mais a sua fama se espalhava e as multidões acorriam para ouvi-lo e para serem curadas de suas doenças. Ele, porém, se retirava para lugares desertos, onde se entregava à oração. Vamos iniciar a nossa meditação hoje sobre esse trecho a partir de uma catequese do nosso Papa Francisco, que por bem 38 semanas em 2020, no tempo do Covid, se deteve sobre esse tema da oração. Assim ele diz: durante a sua vida pública, Jesus recorre constantemente ao poder da oração. Os evangelhos mostram-no quando se retira em lugares isolados para rezar. Trata-se de observações sóbrias e discretas, que deixam apenas imaginar aqueles diálogos orantes de Jesus com seu Pai. Contudo, eles testemunham claramente que mesmo nos momentos de maior dedicação aos pobres e aos doentes, Jesus nunca negligenciava o seu diálogo íntimo com o Pai. Quanto mais estava imerso nas necessidades do povo, tanto mais sentia a necessidade de descansar na comunhão trinitária e de voltar para o Pai e para o Espírito. Continua Papa Francisco. Portanto, na vida de Jesus existe um segredo escondido aos olhos humanos, que representa o ponto fulcral de tudo. A oração de Jesus é uma realidade misteriosa, da qual só intuímos algo, mas que permite ler toda a sua missão na justa perspectiva. Naquelas horas solitárias, na madrugada ou durante a noite, Jesus mergulha na sua intimidade com o Pai, ou seja, no amor do qual toda a alma tem sede. É isto que sobressai dos primeiros dias do seu ministério público. No sábado, por exemplo, a cidade de Cafarnaum transformou-se num hospital de campanha. Ao pôr do sol, levam todos os doentes a Jesus e ele os cura. Mas antes do amanhecer, Jesus desaparece.
Retira-se para um lugar solitário e reza. Simão e os outros o procuram, e quando o encontram, dizem-lhe: todos te procuram. O que responde Jesus? Vamos às aldeias vizinhas para que eu pregue também lá, pois foi para isso que vim. Com frequência, Jesus vai além na oração com o Pai e além noutras aldeias, noutros horizontes para ir anunciar a outros povos. Interrompemos um momento a reflexão do nosso Papa Francisco para lembrar uma frase simpática de um bispo emérito aqui de São Paulo, que já foi para o céu, Dom Angélico, que amava repetir: quem não reza vira bicho, e se for consagrado vira bicho feio. Um outro ditado da vida espiritual diz: quem não ora sempre, não ora nunca, não reza nunca. Ou seja, se você não permanecer em constante atitude de oração e de adoração, quando chegar a hora de ir para a capela ou de entrar numa igreja e fazer a tua adoração, você será muito superficial e voado, porque ou você está em constante diálogo com Deus, ou não conseguirá criar esse diálogo nos poucos minutos que você passa dentro da igreja. Portanto, irmãos, podemos hoje manter uma constante atitude de escuta do que Deus quer nos dizer através de tudo o que nos acontece, através da palavra que podemos ler, através de um irmão, através de um pobre que encontramos. Voltando ao Papa Francisco, assim ele conclui: a oração é o leme que guia a rota de Jesus. Não é o sucesso, não é o consentimento, não é aquela frase sedutora, todos te procuram, que ditam as etapas da sua missão. É o modo menos confortável que traça o caminho de Jesus, mas que obedece à inspiração do Pai, que Jesus ouve e acolhe na sua prece solitária. O Catecismo afirma: quando ora, Jesus já nos ensina a orar. Portanto, a partir do exemplo de Jesus, podemos obter algumas características da oração cristã. Antes de mais nada, possui um primado. É o primeiro desejo do dia, algo que se pratica ao amanhecer antes que o mundo desperte. Ela restitui uma alma àquilo que de outra forma ficaria sem respiro. Um dia vivido sem oração corre o risco de se transformar numa experiência aborrecida ou tediosa. Tudo o que nos acontece poderia transformar-se para nós num destino mal suportado e cego. Jesus, ao contrário, educa na obediência à realidade e, portanto, à escuta. A oração é, antes de mais nada, escuta e encontro com Deus. Por conseguinte, os problemas da vida cotidiana não se tornam obstáculos, mas apelos do próprio Deus a ouvir e encontrar quantos estão à nossa frente. Assim, as provações da vida transformam-se em ocasiões para crescer na fé e na caridade. O caminho diário, incluindo as dificuldades, adquire a perspectiva de uma vocação. A oração tem o poder de transformar em bem o que de outra forma seria uma condenação na vida. A oração tem o poder de abrir um grande horizonte para a mente e de alargar o coração. Papa Francisco destaca, antes de mais nada, que a oração é escuta. Vamos, portanto, parar sobre esta verdade, sobre este caminho especial da oração. Você começa a ter um relacionamento com uma pessoa amada quando ouve a sua voz. O diálogo é o primeiro encontro. Não basta ver uma foto, não basta assistir um filme. Para ter um verdadeiro encontro, precisa ouvir. Por isso que as multidões acorriam para ouvir Jesus e depois serem curadas. Na verdade, sabemos bem que um dos verbos que mais volta na Bíblia é Shema Israel. Escuta, Israel. O Senhor é o teu Deus.
o Senhor é um. O ouvido, irmãos, é o último dos sentidos que se apaga quando uma pessoa morre. E durante a vida é o sentido mais profundo, aquele que penetra mais no nosso corpo. O ouvir é mais poderoso do que ouvir. Ele te leva à concentração e penetra no teu inconsciente. Pense um pouco o quanto uma música penetra em você e te conquista. Tudo isso passa pelo ouvido. Nesse sentido, lembramos também a grande importância de ouvir o diário até o final. A música que é colocada ali como conclusão do diário tem a função importantíssima de sintetizar tudo o que meditamos e transformá-lo em oração, fazê-lo penetrar no fundo do coração e guardá-lo no nosso íntimo o dia inteiro. Quem ouve bem não esquece. Quem ouve vibrando e respondendo com emoção ao que ouve, não esquece, e aquele que não esquece não cai, tem o pé firme na caminhada. Portanto, quem deseja encontrar Jesus e ser curado por Ele, deve primeiro ouvi-lo, se sintonizar com Ele, se conectar com Ele, diríamos nós hoje. Nesse sentido, é necessário aprender de Jesus. Há mil pessoas que o procuram, mas Ele se retira em lugares desertos para rezar. Apesar dos mil afazeres, Jesus se retira em lugares desertos para rezar. Apesar de ser Deus, Ele procura o silêncio dos lugares desertos para entrar melhor em comunhão com o seu querido Pai. Se até Deus precisa orar, quem somos nós para viver sem oração? Orar significa, antes de mais nada, escutar, ouvir. A oração não é revirar baldes de desespero em cima do sacrário. Mesmo que o começo da oração frequentemente seja um desabafo, é humano, deve ser assim, como vemos em Jó, por exemplo. Mas a verdadeira oração deve chegar a uma escuta humilde e atenta de Jesus. E como se escuta Jesus? Primeiro, fazendo exatamente o que fazia o povo do tempo de Jesus, ouvindo, entendendo e interiorizando as palavras que ele pronuncia e que, graças a Deus, foram guardadas nos santos evangelhos. Coisa muito boa é decorar e repetir continuamente os versículos bíblicos que mais nos atingem. Escutar Jesus significa saber silenciar profundamente diante dele, deixar sua palavra ressoar em nós. Devemos ler o texto ouvindo Jesus falar, imaginando de estar perto dele, entre aquelas pessoas que o cercavam 2000 anos atrás, ouvindo a sua voz que sai do texto dos evangelhos. Grande segredo para ouvir Jesus é ler lentamente. Quanto mais lentamente você lê, tanto mais você interioriza. Por isso, os irmãos que têm mais dificuldade na leitura são aqueles que melhor fazem o diário espiritual. Ainda mais, ler ouvindo Jesus significa ter consciência que aquela palavra é para mim, que Deus quer falar para mim com o trecho de hoje. Essa fé e esta consciência fazem com que a Bíblia seja um contínuo diálogo com meu Deus. Boa regra diante de qualquer trecho bíblico é se perguntar, primeiro, o que o texto diz? Segundo, o que o texto me diz? Observe bem. Primeiro precisa se perguntar o que o texto diz, ou seja, entender bem o texto, ler bem, com calma, com atenção. Depois vem o que o texto me diz, o que Deus, através desse texto, quer me dizer. Isso torna a Bíblia um texto vivo. Ela foi escrita para a humanidade inteira, mas eu posso dizer que ela foi escrita para mim. Ela fala coisas iguais para todos, mas eu as entendo de maneira diferente, porque as palavras da Bíblia
estão cheias de Espírito Santo e nelas o próprio Deus fala com cada um de nós de maneira exclusiva e especial. Não troque o seu momento de adoração, de oração por nada. Hoje, em um mundo acelerado, que produz pensamentos acelerados e crises de ansiedade sem número, a adoração é o único modo para voltar a ser gente de verdade, voltar a tomar posse de si mesmos, voltar a pensar com a nossa cabeça e o nosso coração. Portanto, se esforce hoje de fazer como Jesus, procurar um tempo de oração íntima com Deus. Tente agora entrar em contato, em comunhão com Jesus, ouvindo mais uma vez essa leitura e procurando entender o que ele te pede. Estando Jesus numa das cidades, apareceu um homem coberto de lepra. Ao ver Jesus, ele caiu com o rosto em terra e suplicou-lhe: Senhor, se queres, tem o poder de purificar-me. Estendendo a mão, Jesus tocou nele e disse: Quero, sejas purificado. E imediatamente a lepra desapareceu. E ordenou-lhe que não o contasse a ninguém, mas disse: Vai mostrar-te ao sacerdote e apresenta por tua purificação a oferenda prescrita por Moisés. Isso lhe servirá de testemunho. Cada vez mais sua fama se espalhava e as multidões acorriam para ouvi-lo e para serem curadas de suas doenças. Ele, porém, se retirava para lugares desertos, onde se entregava à oração. Podemos dedicar agora um minuto para sublinhar e anotar as frases que mais nos atingem. Estamos agora prontos para escolher o propósito que norteará o nosso dia e nos ajudará a escutar Jesus em cada momento.
Vamos dedicar mais um minuto para pensar bem em como colocaremos em prática este nosso propósito. Acorriam para ouvi-lo. Paz e alegria a todos. Jesus se retirava em lugares desertos para rezar. Paz e alegria a todos. Eu parei para escutar o Senhor. Sua voz ressoou em meu coração. Eu parei para escutar o Senhor. Sua voz calou meu coração. Eu parei para escutar o Senhor. Sua voz ressoou em meu coração. Eu parei para escutar o Senhor. Sua voz calou meu coração. Sua palavra me transforma, é a luz do meu viver. Meu Deus vivo que eu amo, me dá forças pra viver. Sua palavra me transforma, é a luz do meu viver. Meu Deus vivo que eu amo, me dá forças pra viver. Sua palavra me transforma, é a luz do meu viver. Meu Deus vivo que eu amo, me dá forças pra viver. Sua palavra me transforma, é a luz do meu viver. Meu Deus vivo que eu amo, me dá forças pra viver. Eu parei pra escutar o Senhor. Sua voz ressoou em meu coração. Eu parei pra escutar o Senhor. Sua voz calou meu coração.